Mais uma vez nós estamos aqui para iniciar mais um projeto. Esse projeto nós vamos utilizar o barbante número 6, qualquer marca que vocês preferirem. E a agulha que eu estou usando é a agulha de número 5, tá bom? O que eu fiz? Eu fiz uma corrente, uma carreira de 53 correntes. 53 correntes. Então tá aqui a carreira que eu fiz, que é a carreira inicial. Depois que eu fiz as 53 correntes, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar a laçada na agulha, vou contar a partir da agulha, tá vendo aqui? A partir da agulha, 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Ora, aqui eu já fiquei então com 2 pontos altos. Essas correntinhas que eu deixei aqui, elas representam um ponto alto. Então aqui já foi feita o segundo ponto alto. Eu vou fazer aqui um total de 51 pontos altos. E volto aqui para mostrar para vocês a continuação, tá? Então, aqui eu iniciei, deixei 2 pontos altos aqui, o primeiro as correntinhas, depois eu fiz o ponto alto, contam como 2. Eu já volto para mostrar aqui o finalzinho da carreira para vocês. Bom, aqui eu fiz os 51 pontos altos, como eu havia falado para vocês. Agora nós vamos fazer a segunda carreira. Deixa eu explicar a vocês como vai ser esse projeto. Ele vai ter essa carreira toda aqui de pontos altos, depois ele vai subir com pontos fechados só na lateral e lá em cima, outra vez, quando terminar a carreira, terminar a peça, nós vamos também outra vez fazer uma carreira de ponto alto. Então vai ficar um quadrado de ponto alto e no meio ele é vazado. É uma peça muito rápida de ser feita. Então aqui eu vou mostrar para vocês como eu faço a segunda carreira. Viro desse lado, tá? Primeiro eu faço 2 correntes, que é a altura do ponto alto. Viro para este lado. E aqui, nesta carreira, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar com 3 pontos altos. Olha, eu fiz 2 correntes, que é a altura de um ponto alto. Que é um ponto alto que fica em cima do outro ponto alto. Eu venho para o próximo ponto alto, faço o segundo ponto alto dessa carreira e para o próximo terceiro ponto alto dessa carreira. Então, esses 3 pontos altos vão ficar sempre no início da carreira e no final da carreira, como eu vou mostrar para vocês. A partir desses 3 pontos, é uma laçada, uma corrente, pula um ponto, faz o ponto alto no próximo. É muito fácil e rápido. Uma corrente, pula um ponto alto, faz um ponto alto no próximo. Eu vou fazer aqui até o final. Quando chegar no finalzinho, eu volto para mostrar como fazer os 3 pontos altos no final. Bom, aqui, gente, eu fiz a segunda carreira com os 3 pontos altos. E aqui eu fiz 22, vou fazer agora 22 espaços, tá vendo? Bloquinhos aqui, tá? Eu vou fazer o último bloquinho, olha. Tá vendo que ficaram os 3 últimos pontos altos? Dei o espaço. Olha, aqui, tá vendo? Eu contei aqui no meu, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, tá, gente? O meu deu 23. Então, 23 bloquinhos e os 3 últimos pontos altos. Aqui eu faço. Deixa eu esticar. Os 3 últimos pontos altos. Bom, aí todas as carreiras daqui para frente vão ser iguais a esta segunda carreira até a penúltima carreira. Eu vou fazer aqui
eu quero fazer 69 carreiras para ver se dá uma altura bonita. Qualquer coisa, se eu fizer mais ou a menos, eu falo com vocês. Mas eu quero fazer mais, só que já tem duas, eu quero fazer mais 67, tá? Para a última carreira, que é a 70, fazer esse ponto alto aqui no final. Mas eu volto para mostrar para vocês. Então, eu só quero mostrar para vocês como fazer a virada. Então, cheguei no final, os 3 pontos altos, faço 2 correntes para dar a altura do ponto alto da outra carreira, viro para este lado, olha, acerto a linha direitinho, olha. Aí agora faço o segundo ponto alto, deixa eu botar para cá que eu tenho um problema com centralizar minha mão. Vocês podem ver no meu vídeo que tá sempre minha mão para um lado, para o outro, então eu tenho que acertar isso aqui. Olha, fiz os 3 pontos altos iniciais, tá vendo? Os 3 pontos altos iniciais. Vou fazer igual de baixo, uma corrente e venho em cima do ponto de base. Opa. Outra corrente em cima do ponto de base. E assim eu vou fazer durante 60, até completar minha carreira 69. Tá vendo? Ele vai ficar aqui como se fosse um quadro fechado, aqui e na lateral, e o meio vazado. Eu volto quando tiver terminado aqui, porque esse aqui é um pano assim rápido, né? Prático e fácil de fazer. Bem, eu cheguei aqui a uma altura que eu acho que para mim está perfeita. Vai depender de vocês qual o tamanho que vocês querem. Aqui eu fiz 45 carreiras e dá um total de 77 centímetros. Ainda tenho a beirada, né, que eu vou fazer. Então, para mim, que a minha mesa é pequena, está bom. Mas se vocês quiserem fazer mais carreiras, é só vocês aumentarem a quantidade de carreiras aqui. Na última carreira, eu vou fazer o que eu fiz aqui no início. Veja, o início eu comecei com pontos altos e a lateral ficou com pontos altos também, fazendo um contorno, né? Tá vendo? O contornozinho, tipo um acabamento. Então, aqui no final, também eu vou fazer os pontos altos. Eu troquei a agulha, mas é porque essa aqui tá mais confortável do que a outra, mas ela continua com o valor 5, tá bom? Tá vendo aqui? Então, veja bem, eu vou fazer, virando sempre pro lado de cá, olha, tá vendo? Terminei, viro pro lado de cá. Vou fazer, então, os pontos altos até o final da carreira. Naturalmente, tá? Como eu iniciei. Então, aqui eu faço aqueles 3 primeiros pontos altos juntos e aonde eu dei uma corrente, eu coloco um ponto alto. E em cima de um ponto alto, um ponto alto. Aonde dei uma corrente, um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. E vou fazer até o final dessa carreira. Bom, chegando no final dessa carreira, eu vou fechar a carreira, vou fechar esse barcode, esse barbante, que no meu caso aqui é branco, mas vocês podem fazer a cor que vocês quiserem. E aí eu vou começar a fazer as tulipas em torno do trilho. Para fazer as tulipas, eu vou usar o barbante verde, número 6. Não estou indicando a marca, porque aí depende de cada um. Importante que seja de número 6, para a gente seguir o tamanho do trilho de mesa, né? Do trilho de mesa. Mas você se fez com o número 4, o número 2, aí você vai seguir a numeração sua. No caso aqui, eu vou usar o verde para a folha e usar esse tom de rosa para as tulipas.
Tá bom? Então, eu vou terminar a carreira e volto para mostrar para vocês como eu vou iniciar para fazer as folhas. Bem, gente, aqui, olha, então eu terminei a última carreira dessa cor. Estou fazendo aqui o último ponto, tá? Olha, faço, então, um ponto baixíssimo, quer dizer, faço uma laçadinha, uma corrente, puxo toda, vou cortar e aqui eu vou fazer o acabamento do lado avesso, olha, puxando a linha por aqui por trás, escondendo a linha, tá? Você vai vir escondendo a linha por várias camadas, várias carreiras, aonde você quiser, esconda a linha e depois de que você fizer tirar de perto do fim, que você terminou, umas 2 carreiras mais ou menos, ou 3, só para não ficar próximo onde você terminou. Aí, pronto. Aí você pode dividir o barbante, tá? Divida o barbante. Isso é para aquelas pessoas que não sabem fazer o acabamento. A maioria dos crocheteiros já sabe. Mas tem gente ainda que assiste o canal e está iniciando. Então, para aquelas pessoas que não sabem ainda, você pode afastar o quanto você quiser, tá? Eu afastei até aqui, tá bom, mas você pode descer mais. Você dividiu o barbante, pega então um pedaço da divisão, olha, que você fez. Você pode fazer isso com agulha, ou pode fazer com agulha de tapeceiro, ou pode fazer com agulha de crochê mais fina. Aí você dá uns 2 ou 3 nozinhos para prender. Olha. Aí no último nó, terceiro, é que você puxa bem. Não puxa nem no primeiro nem no segundo. Porque o primeiro e o segundo vai franzir esse daqui. Só no terceiro que você puxa bem. Corta e passe também uma colinha de pano. É excelente para acabamento em crochê. Eu estou usando dessa marca, não é propaganda. Mas você pode usar qualquer cola de pano que tenha aí na sua localidade. Então, para que você fique com bom acabamento, depois que fez o nozinho, você passa um pouco de cola de pano, para não ficar soltando os pontos, né? E aperte assim, olha, que aí ele não fica soltando, aparecendo, fica bem discreto. Olha, um tempo ele custa mais a secar, que essa cola de pano, mas ela quando seca é boa, tá? E é própria mesmo para esses acabamentos assim. Bom, então agora nós vamos fazer o contorno das folhas. Eu vou desligar, vou me ajeitar para não ficar o vídeo grande e volto para mostrar para vocês. Bem, gente, agora nós vamos fazer a folhagem da tulipa. Eu vou começar com a parte de baixo, onde nós iniciamos o crochê, tá? E em cada canto eu vou ter uma forma diferente de fazer as folhagens. Veja bem, olha, tá vendo aqui que aqui é o último ponto alto de um canto? Então, aqui eu vou fazer uma folhagem. Farei uma também deste lado e outra também nesse espaço. Então, aqui eu farei 3 folhagens. Isso para quê? Isso para poder ajudar na volta. Os espaços que eu vou usar, tanto deste lado como deste lado, serão diferentes desse aqui. Mas eu vou mostrar a vocês como eu farei. Então, veja bem, eu vou aqui, olha. Aqui é o último ponto alto. Então, antes do penúltimo, que é esse aqui, eu vou fazer o iniciar
fazendo, ó, cruzo aqui, ó, tá vendo? Puxo a linha, cruzo aqui, para poder não fazer aquele nó que as pessoas fazem no início, que fica ruim depois de trabalhar. Então eu prefiro fazer assim. Faço um ponto alto, uma corrente, duas correntes. Essas duas correntes vão fingir ser um ponto alto inicial. Faço mais um outro ponto alto. Faço duas correntes de separação, faço novamente nesse espaço mais 2 pontos altos, que isso aqui vai imitar a folha da tulipa. Sem nenhuma corrente de separação, veja, e escondendo as linhas que estão aqui por baixo, eu dou a laçada e faço aqui novamente esse Vzinho de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos aqui na quininha, olha. Então, um ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntes de separação, no mesmo lugar, outra vez 2 pontos altos, um ponto alto e outro ponto alto. Então, aqui na quina, olha, ficou uma folhagem para cá, uma folhagem na quina, e agora, já subindo, olha, tá vendo aqui? O primeiro ponto alto aqui, já na parte mais longa, eu vou também, sem dar nenhuma laçada, ainda escondendo essas linhas aqui embaixo, eu vou diretamente no próximo espaço, tá vendo aqui? O próximo espaço, eu vou fazer também esse Vzinho de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Tá vendo? Com isso, eu fiz a quina do pano, tá vendo? Agora, o restante todo, tanto para um lado como tanto para o lado deste lado aqui, como deste lado aqui, eu vou dar um espaço maior. Então, veja bem, olha aqui. Eu fiz aqui, nesse espaço, a folhagem, vou pular um espaço e vou fazer no próximo. Tendo cuidado para quando chegar lá na parte de cima, na outra ponta, fazermos isto aqui, tá? Se não der para fazer uma folhagem perto da outra, assim, a gente vai arrumar para poder ficar esta quina desse jeito. Então, aqui, olha, eu pulei um espaço e vou fazer, então, a folhagem deste lado. Duas correntes, mais 2 pontos altos. Sem dar nenhuma corrente de separação, dou a laçada do ponto alto, pulo esse espaço, que é o espaço aqui, que tem que ficar vazio, passo para o segundo, tá vendo aqui? Aí faço outra folhagem. E assim eu vou fazer sucessivamente até chegar lá no outro finalzinho, que volto para mostrar para vocês, tá bom? Bem, eu voltei aqui para mostrar para vocês observarem isso. Veja, aqui nesse lado, eu disse que a gente tem que pular um espaço, não é isso? Olha, então aqui eu vou pular um e vou fazer o próximo aqui. Acontece que para eu vir para continuar até a quina, eu vou ter que pular um espaço e fazer um outro aqui, correto? Olha, eu não falei para vocês fazerem uma folhagem aqui, uma na quina e outra aqui? Então, se eu fizer, olha bem, se eu fizer uma agora aqui, eu vou ficar com 2 folhagens aqui nesse canto. Então, o que eu vou fazer para solucionar isso?
já que eu não fiz a contagem e não tem preocupação em fazer a contagem para esses casos. Você faz o seguinte, ao invés de você fazer, tá vendo, pular esse e fazer nesse espaço, que é o certo, você faça no ponto aqui, olha, onde faz a ligação, que aí você vai ficar no meio dos dois. Então aqui eu vou fazer, se isso acontecer com vocês aí, vocês têm essa opção de fazer desse jeito, tá? Eu faço a folhagem aqui, olha. Fiz a folhagem e agora vou partir para, olha, vai pular essa daqui, vou partir então para aquele esquema da gente de fazer uma folhagem aqui e outra aqui. Então, faço a folhagem aqui. Outra no canto, tá vendo aqui, ó? Olha. Para não repuxar. Isso, essas três juntas, ficam juntas para que não repuxe o pano, não fique emborcado, né? Então, na curva é sempre bom a gente fazer algumas alternativas desse jeito, para que não emborque. E agora uma outra aqui, olha, sem fazer laçada nenhuma, sem fazer correntinha nenhuma, venho direto e faço mais uma folhagem aqui. Olha, pronto, aí olha, eu fiz a quina, tá vendo? Qual é o segredo que vocês têm que saber? O segredo que vocês têm que saber é fazer esta quina e a quantidade de folhagens que der deste lado tem que ser a mesma quantidade de folhagem que vai dar desse lado. E, se possível, fazer na mesma direção para ficar bonitinho. A quantidade de folhagem que der aqui em cima vai ser a quantidade de folhagem que vai dar aqui embaixo, também, se possível, na mesma direção para ficar bonitinho. Você vai sempre arrumando os cantinhos para você fazer. Agora, deixa eu mostrar a vocês como é que eu vou fazer a contagem aqui, a divisão aqui, para fazer a folhagem aqui nessa parte que tem o ponto alto. Então, para fazer essa parte que tem o ponto alto, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou contar 1, 2, 3 e depois da terceiro ponto alto eu vou fazer uma folhagem. Olha. Mais uma vez. 1, 2, 3. Faço então uma folhagem aqui. Vou fazer até o final. Se tiver algum problema de contagem aqui, eu vou fazer aquela arrumação que eu falei para vocês. Ao invés de eu botar 3, eu boto 2, contanto que eu faça uma folhagem aqui, outra na quina e outra aqui, tá? Eu vou arrumar, quando chegar aqui perto do fim, eu vou arrumar para encaixar direitinho a arrumação da quina. E observar, quando eu fizer a parte de cima, fazer na mesma quantidade da parte de baixo, na mesma direção. Então, eu vou fazer todo o pano agora, tá? Com a folhagem e volto para mostrar finalmente a tulipa para vocês. Eu terminei a parte da folhagem, a parte toda verde, aqui para vocês estou mostrando, que fica aparecendo a folhagem na hora que a gente for montar a tulipa. Não dá para mostrar toda a vocês, mas no finalzinho, quando terminar, eu dou a medida e mostro toda a vocês. Bom, vamos fazer então as tulipas. Eu gosto de começar aqui perto da quinazinha, daquela pontinha da quina que a gente fez aqueles 3 juntinhos. Eu vou no meio das duas correntes, tá vendo? De uma folhagem,
eu vou puxar. Vou colocar a linha no dedo, vou puxar a linha, vou dar uma cruzada, ó, acerto a quantidade de linha que eu quero. Deixa eu botar para cá. Vou dar uma cruzada, e faço uma corrente. Ajusto direitinho, passo aqui para cá, olha, para eu prender por debaixo. Faço duas correntes, já fiz uma, fiz a segunda, para dar a altura do ponto alto. Faço, aqui representa como se fosse um ponto alto, faço mais 4 pontos altos. 2, 3, né, que eu tô contando com as duas correntinhas primeiro, tá? 1, 2, 3. 4, 5. Fiz os 5 pontos altos, olha, puxo a alça assim, olha, do ponto alto, venho aqui naquela segunda correntinha que eu fiz, imitando um ponto alto, enfio a agulha, olha, tá vendo aqui? Vou lá puxar, pescar aquela alcinha que eu fiz. Ajusto e fecho. 1, 2. Tá vendo? Fica parecendo uma tulipa. Faço novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Puxo a alcinha. Aí aqui eu venho na altura do primeiro ponto alto que eu fiz, olha. Tá vendo aqui? Olha, o primeiro aqui uma tulipa. Então aqui o primeiro ponto alto que eu fiz, eu coloco na pontinhazinha aqui, puxo e outra vez eu vou fazer uma outra tulipa. Faço 1, 2. Venho para a próxima, faço outra vez 5 pontos altos. Vocês observaram que aqui eu fiz 2 tulipas em cada folhagem. 2, 3, 4, 5. Levanto, venho aqui no primeiro ponto alto que eu fiz e puxo. Ajusto bem para fazer o formato da tulipa. Faço 1, 2. Faço a segunda tulipa, ainda na mesma folhagem. Vou passar para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 pontos altos. Venho na primeira que eu fiz, primeiro ponto alto que eu fiz, coloco a agulha no finalzinho do ponto alto e puxo lá a alcinha que eu deixei. Ajusto, puxo 2 correntinhas. Olha, 2 aqui, duas tulipas aqui. Vamos para cá outra vez fazer 2. 1, 2, 3, 4, 5. Puxo a alcinha, venho no primeiro ponto alto, coloco aqui em cima, puxo a alcinha, ajusto e faço 2 correntinhas. Fiz o primeiro ponto alto aqui da segunda folhagem, da terceira folhagem aqui da quina. Então, vou fazer o segundo ponto, a segunda tulipa. 1, 2,
3, 4, 5. Puxo a alcinha, venho no primeiro ponto alto, olha, pego a agulha, passo a alcinha por dentro do ponto alto, aperto para ajustar o formato de tulipinha e dou 2 correntinhas. Olha, então a curva eu fiz assim, duas tulipas para poder dar esse movimento de curva, né? Ó, para poder dar esse movimento de curva. Agora, as outras eu vou fazer apenas uma tulipa em cada folhagem. Vou chegar para cá. 2, 3, 4, 5. Puxo a alcinha, venho lá no primeiro ponto alto, passo a alcinha por dentro, ajusto, faço 2 correntinhas. 1, 2. Passo para o próximo. Ó, tá vendo? Eu deixei só aqui nesse canto para dar essa volta, que eu deixei duas tulipas em cada folhagem. Aqui eu vou fazer uma tulipa só, para não embabadar, tá? Se eu fizer muitas tulipas, pode ficar embabadado. 3, 4, 5. Puxo a alça, ó, vou lá, passo por dentro e ajusto. Ajustei, faço 1, 2. E assim por diante. Eu vou fazer toda a volta, tá? Toda a volta aqui. Como é que vai ficando? Tá vendo? Ajeita direitinho as tulipinhas, ó. Depois você vem ajeitando, ó. No finalzinho eu vou mostrar ela ajeitadinha para vocês. E vou fazer toda a beirada, vou botar um pano branco aqui pra gente destacar essas tulipas para vocês verem. E eu mostro aqui para vocês no finalzinho, tá bom? Então, até o final. Gente, eu vim mostrar a vocês a ultimazinha, né, que eu fiz, como eu terminei aqui. 1, 2. Venho aqui, olha, tá vendo? Onde eu comecei, ó, tá vendo aqui? Olha, aqui, ó. Venho aqui nesse meio, olha. Coloco a agulha. Faço um ponto. Opa, deixa aí. Um ponto baixíssimo. Puxo aqui. Aperto bem. Dou mais uma correntinha. E aqui deixo depois para fazer o acabamento. Agora nós estamos, olha, eu ia terminar assim, né? Já que sou eu que estou inventando esse jardim de tulipas. Eu ia terminar assim, mas eu achei que tive uma ideia e vou fazer para vocês, mostrar para vocês. Eu acho que vai ficar interessante. Olha só, vou pegar a linha, o barbante que eu estava usando para fazer o pano, né, do central, e vou pegar mais uma vez aqui, tá vendo, na quina, onde eu fiz 2, 2, 2, vou começar aqui, olha, aqui nesse caso eu vou fazer o nozinho inicial para poder começar. E vou fazer um acabamento para ficar mais bonitinho aqui, nesse pano. Vai fazer da seguinte forma, olha, aqui faço ponto baixíssimo, tá vendo? Vou repetir, ó, fiz o nó inicial, enfiei a agulha, tá? E vou tirar a linha toda dentro da argolinha. Fiz o ponto baixíssimo, ajustei a linha aqui direitinho, faço uma correntinha que é a altura do ponto baixo, e aqui eu vou fazer 2 pontos baixos, porque eu dei 2 espaços aqui de corrente, não é? Então, esse aqui equivale a um ponto baixo, tá? Que eu já fiz uma altura, e aqui vou fazer mais um outro ponto baixo.
Venho aqui, olha, para esse meio onde tem 2 pontos baixos também, observe que aqui é a quina, onde eu tenho aquelas 2 tulipas, mais 2 tulipas, mais 2 tulipas. Então, essas primeiras 2 tulipas aqui, eu vou fazer o seguinte, faço um ponto baixo, faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Venho no mesmo lugar, faço outro ponto baixo. Aí faço 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Venho outra vez no mesmo espaço, abro um pouquinho, acerto a linhazinha que eu escondi embaixo, faço novamente 5 correntes. Faço um ponto baixo, já fiz, agora 5 correntes. 2, 3, 4, 5. Faço um ponto baixo. Nessas tulipas de quina, eu vou fazer esse desenhozinho aqui, esse enfeitezinho aqui, olha, eu vou fazer novamente, eu venho aqui pro meio das 2, aqui, olha, no meio dessa, onde tem 2 tulipas de um lado, 2 tulipas do outro, faço 2 pontos baixos de separação. Correto? Agora, parto para o meio das 2 tulipas, vou repetir o que eu fiz aqui, olha. 5 pontos baixos, 5 correntes. Olha, eu estou passando para cá. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Deixa eu voltar aqui se vocês não viram. Tenho uma mania de jogar para cá, pro canto. Aqui, no meio aqui dessas 2 tulipas, tá vendo? Eu vou fazer 2 pontos baixos. Agora aqui no meio das 2 tulipas, eu vou repetir o que eu fiz aqui. No cantinho, nesse cantinho, ó, vou repetir os 5 correntes, 8 correntes e 5 correntes. Então, eu vou aqui, olha, faço primeiro o ponto baixo, ajusto bem e faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Faço outro ponto baixo. 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 8. Faço um ponto baixo. Agora, novamente, no mesmo espaço, no mesmo lugar, eu vou subir 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Faço um ponto baixo. Então, olha, agora eu vou para mais fazer repetir esse daqui outra vez aqui no meio dessa 2 tulipas, mas antes eu vou passar por esse meio aqui e fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Agora eu venho pro meio, só no meio das tulipas e da quina, tá? É só no meio das 2 tulipas e as 3 da quina, que a gente tá fazendo isso. O restante todo serão apenas 2 pontos baixos. Vou repetir aqui para vocês verem. Deixa eu jogar outra vez pro meio, que eu tô jogando pro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um ponto baixo. E 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto baixo. Então, ficou assim, olha, deixa eu mostrar a vocês. Olha, o cantinho. Eu gostei dessa ideia, que dá um acabamento bonitinho, tá? O restante todo aqui, olha, vai ser... Vou colocar só 2 pontos baixos
em cada intervalo. Eu acho que fica melhor porque você vai destacar a tulipa, tá vendo? Olha, 2 pontos baixos, aí vem pro meio dessa daqui, 2 pontos baixos, vem pro meio dessa, 2 pontos baixos, e daí por diante. Só lá na outra quina, que tem essas 3 aqui, essas 6, né? 3, 2 mais 2 mais 2, é que eu vou fazer esse enfeitezinho de quina. Tá bom? Eu volto para mostrar para vocês como ficou todo prontinho. Olha só corrigindo, eu acho que fica melhor aqui nessa parte de baixo, aqui não, podem ser 2, mas aqui nessa parte, para ficar mais solto, colocarmos 3 pontos baixos, tá vendo? Então, para cá, olha, eu botei 2, eu acho que vai ficar, vai tapar mais, olha, pode ser até 4. Olha, para ficar bem mais fechadinho, podem ser até 4, tá bom? Então, eu vou botar 4 aqui, fica melhor, ó, 2, 3, 4, para fazer bem o destaque da flor, olha. Tá bom? Então, eu voltei para mostrar a vocês isso que eu estou fazendo. Aqui nas laterais, 4. Nesse meio daqui e no meio daqui, eu só deixei 2 mesmo, porque já tem esses enfeites aqui. Então, não tem problema. Mas aqui eu achei que 4 tapa muito mais a cor, olha, a cor da rosa embaixo, para aparecer menos a cor da rosa embaixo, do fio embaixo. Tá bom? Aí fica a critério de vocês, quererem colocar 2 ou 4. Eu vou botar 4. Bem, gente, agora eu cheguei aqui no finalzinho e vim mostrar para vocês como eu faço o acabamento. Pega aquele primeiro ponto, aquela primeira correntinha que eu fiz imitando um ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, puxo a linha e corto. Agora, vou mostrar para vocês como ficou a medida que ele ficou, tá? Vamos ver que medida que nós ficamos. Ele ficou aqui, olha, daqui até o final. O meu ficou com 85 centímetros por 49 centímetros. Então, ficou 85 por 49. Eu vou mostrar para vocês em detalhe como ficou. Bem, aqui eu estou pegando o celular na mão para poder mostrar a vocês em detalhe a peça que nós acabamos de fazer. Olha, as tulipinhas ficam em relevo, tá vendo? Em relevo. O branco aqui ajudou no acabamento, o verde simboliza a folhagem. Aqui esse cantinho aqui assim deu um charmezinho a mais, eu achei, né? Aqui os pontos altos fizeram uma moldurazinha, né, na peça. Aqui eu tô mostrando para vocês. Entendeu? O comprimento dela, lateral. O comprimento dela, detalhezinho do lado. Eu espero que vocês tenham gostado. Ela foi rápida e fácil de se fazer, né? Eu acredito que no meu ficou nessa medida, mas vocês podem botar maior, mais comprido, né? E eu espero que vocês gostem de fazer. Muito obrigada por vocês me acompanharem nesse processo, nesse projeto. Espero que vocês comentem se gostaram, deixem o seu comentário, deixem o seu like e até o próximo projeto nosso. Obrigada!